Olá, olá, ForCoders! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro curso, minha primeira aula como instrutor nesse curso interno de gerenciamento de projetos. E hoje eu vou abordar alguns conceitos introdutórios para a gente poder desenvolver nas próximas aulas. A primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre as escolas que existem como uma forma de você poder consultar. Existe a PMI e a gestão ágil. A PMI, ela tem uma pegada mais tradicional. Ela costuma passar metas e objetivos mais direcionados e costuma ser mais apropriado para quem já tem um domínio prévio do tema. A gestão ágil, por outro lado, ela já traz as metas um pouco mais abertas, tem uma pegada um pouco mais solta, entre aspas, e é mais moderna, em termos de criação, de idade, tá? Esse aqui é a logo da PMI, da Project Management Institute. E se você quiser saber mais sobre os dois assuntos, você pode procurar nessas duas fontes que eu acabei de citar para vocês. Veja que aqui, nesse curso interno, a gente vai desenvolver pelo viés mais próximo da PMI, ok? Existem 11 áreas do conhecimento em gestão de projetos, tá? Não é só uma coisa única. Eu anotei aqui. Tem gestão, tem integridade do produto, escopo do projeto, cronograma do projeto, custo do projeto, qualidade do projeto, recursos do projeto. É uma gama de áreas muito grandes, tá? E para vocês verem que é um conceito muito estudado, muito difundido por aí, tá bom? E aí, o que são projetos, né? Vamos dar o nosso primeiro passo agora, de fato, para entrar no que interessa. Um projeto, pessoal, é um empreendimento não repetitivo, caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzidos por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos como tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. Beleza, dessa frase grande que eu acabei de falar, o que a gente precisa retirar e desenvolver na nossa cabeça? Primeiro, é uma sequência clara e lógica. É muito importante que você, durante a elaboração, a execução e o fechamento, tenha muito clareza nas suas decisões, nas suas ações, e a gente, como gerenciador, muito clareza no que a gente espera dos nossos gerenciados, de como os nossos gerenciados estão, seja em termos de tarefas por fora da ForCode, seja de como que a pessoa está vendo o andamento do projeto. Enfim, é muito importante que a gente tenha essa clareza, tá? E aí veja, tanto dentro da liga, quanto fora também, quando a gente estiver participando de um projeto com uma parceria, por exemplo. E é importante também ser lógico, tá? Por mais que nos primeiros momentos do projeto a gente possa utilizar um pouco da abstração, que é até interessante para que surjam ideias, depois existe uma sequência muito clara de passo a passo que a gente tem que seguir para poder evitar custos, evitar atrasos, evitar problemas, evitar estresse. Tá? Então, clareza e lógica são muito presentes no andamento de um projeto. E outra coisa importante da gente tirar dessa definição é sobre os parâmetros. Nós, como gerenciadores, sempre vamos ter que lidar com essas variáveis. Tá? Engenheiros químicos industriais e de bioprocessos lidam muito com temperatura, pressão, quantidade de catalisador, concentração, sabe, várias coisas. E nós vamos lidar com tempo, qualidade, prazo, quantidade de recursos que a gente tem, quantidade de membros, tudo bem? E é importante a gente diferenciar projeto de operação. A gente acabou de definir o que seria um projeto, e uma operação, ela é uma sequência repetitiva, tá bom? Eu trouxe aqui como exemplo, trouxe uma definição e um exemplo. A definição é esforço contínuo que sempre gera o mesmo resultado e não tem horário para acabar. E o exemplo seria o controle da contabilidade de uma empresa ou um processo industrial, certo? Numa fábrica de carro, por exemplo, o processo é toda a cadeia produtiva. Ele é o que faz a fábrica dar andamento. Mas agora o projeto que vai definir como vai ser esse processo
que seria um projeto. Tá? Então a gente precisa sempre ter em mente esse tipo de diferença. E até a gente consegue expandir no nosso cotidiano. Às vezes a gente acaba fazendo um trabalho muito operacional, ou às vezes a gente está pensando muito estrategicamente, né, em termos de projetos. Então é importante a gente ter isso em mente, tá bom? Existem 4 fases num projeto, em que ele começa com a introdução, a ideia surge, um contato externo surge, a necessidade, seja lá o que for. Seguida do planejamento, e o próprio nome já explica. A execução e acompanhamento, e aqui a gente novamente faz com que esteja mais próximo do que a gente espera que saia desse projeto, lidando com as variáveis, tá? E o fechamento, que é uma etapa que costuma ser um pouco negligenciada, mas que é bem importante também para que as futuras gerações tenham acesso a esse conhecimento e não cometam os mesmos erros que a gente cometeu e possa aprender também, juntamente com a gente. E aí, para a gente poder começar os nossos trabalhos, a gente lida com o termo de abertura do projeto, que é a introdução e o início do planejamento do que seria o projeto. É daí que vai sair os primeiros passos, né? Vai sair o nosso bebezinho projeto. E ele é muito importante porque ele vai dar o direcionamento, vai ser uma espécie de espinha dorsal, que a partir desse termo é que vai ser desenvolvido outros documentos e vai ter outra sequência lógica que vai ser desencadeada a partir desse TAP. Ele segue esse termo de abertura do projeto, ele tem que esclarecer o objetivo dele. E sempre quando a gente vai definir esse objetivo, a gente tem que seguir a mentalidade SMART, tá bom? E o que seria a mentalidade SMART? O projeto precisa ser específico, e aí a gente já expande para a pergunta: o que é esse projeto? Mensurável, e é que a gente vê quanto que a gente vai precisar para fazer esse projeto, e não só em termos de recursos financeiros, tá? Outros recursos. Atingível, e aí aqui você pode ler também aqui como o relevante vai ser se é realista ou não. Temporal é o nosso prazo, é o quando. Eu trouxe aqui um exemplo para a gente poder ver como que é a aplicabilidade dessa mentalidade SMART. Digamos que eu tenho um cachorro e eu precise fazer uma casinha para ele. Então, seguindo essa mentalidade, eu poderia elaborar o seguinte objetivo: fazer uma casinha para o meu cachorro em até 2 meses. Ele é específico, mensurável, ele é atingível, relevante e temporal também. E aí que depois de você definir o objetivo, você vai para a justificativa. A justificativa, pessoal, ela define a sua motivação, tá? E aqui eu vou dar um exemplo de uma justificativa que desmotiva a continuidade de um projeto. Numa empresa fictícia, sempre quando os estagiários entram, eles têm uma capacitação em desenho técnico, com papel e lapiseira, sabe, bem tradicional mesmo. Só que ela é uma empresa de projetos de construções, que usa o software AutoCAD. Mas ele só usa AutoCAD, não usa papel, não usa nada físico. Por mais que esse projeto ele tenha um objetivo claro, atenda as metas SMART, ele não tem uma justificativa sólida, porque você está literalmente gastando dinheiro da empresa e tempo, sabe, muitos recursos, para algo que não é válido para aquele ambiente. Então é importante que a justificativa seja sólida, tá? Para que o projeto continue com a motivação necessária. Continuando naquele exemplo que eu falei sobre o cachorro, o cachorro precisa de um local para se aquecer e se sentir confortável. Então a gente imagina num local frio, né? E ele não pode dormir na casa do dono. Tá ali a casinha dele, bonitinha, que vai ter uma boa motivação para a gente fazer esse projeto. E aí, numa descrição preliminar, a gente já pode começar a fazer um primeiro escopo dos riscos associados, do custo, do prazo. Tá? E aqui eu vou dar, continuando aquele exemplo da casinha do cachorro, você, para desenvolver um pouco de
como que seria feito isso, você já aborda. É uma casa que vai ter a cor azul, porque é um cachorro macho. Vai ter uma madeira de carvalho, realizada com uma máquina para serrar, outra para lixar, e eu vou precisar de óleo de peroba para poder ilustrar a casinha. A parte interna, porque a externa vai estar pintada. Aqui a gente já começou a desenvolver um pouco de como seria o andamento desse projeto. Por fim, as datas importantes, abordando o início e o fim. Lá no objetivo, abordando a mentalidade, considerando a mentalidade Smart, a gente utilizou de 2 meses. Só que quando que vai começar? Quando que vai encerrar? Aqui a gente já responderia essas perguntas e atenderia esse tópico do termo de abertura do projeto. Então, só para resumir, objetivo, justificativa, descrição preliminar e as datas importantes, abordando o início e encerramento do projeto. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Acabou.